Olá, e já chegamos ao final. Final de quê, Carlos David? Final da ciência de ficar rico. Vamos falar disso hoje, logo após a nossa vinheta. Muito bem, estamos chegando já ao final deste livro poderoso, A Ciência de Ficar Rico, escrito há 110 anos atrás, mas com uma vigência extraordinária. Muito bem-vindos a Psicofé, eu sou Carlos David e este é um espaço onde nós falamos a respeito do uso e prática da fé para a conquista dos nossos objetivos de felicidade. E talvez um dos objetivos de felicidade seja ficar rico, seja qual for a ideia que você tem a respeito de ficar rico. Para uns é uma coisa, para outros é outra coisa, mas o ponto é que a gente possa prosperar e se sentir satisfeito com a vida. Então, vamos ler, já estamos no final. E tenho aqui, como sempre, marcado uns pontos e vamos dar leitura ao primeiro desses pontos. Diz aqui o autor: você não precisa rezar constantemente para obter o que deseja. Não precisa falar disso com Deus todos os dias. Não façam uso de vãs repetições como os pagãos, disse Jesus a seus discípulos. Pois meu Pai sabe o que vocês precisam antes que lhe digam. Sua tarefa consiste em formular inteligentemente seu desejo por coisas que ampliem a vida e em organizar esses desejos num todo coerente. Depois, imprimir esse desejo total na substância informe, Deus, que tem o poder e a vontade para lhe dar o que você deseja. Veja bem, o primeiro que nós notamos aqui, a fé é perseverança, todos sabemos isso. Quem tem fé persevera, insiste, batalha, não para, ok. Mas uma coisa é a perseverança na fé e outra é a obsessão com, por exemplo, orações. Eu lembro que nos meus anos de pastor eu cheguei a fazer orações de horas todos os dias e repetir, porque pensava que essa repetição eu estava afirmando a minha fé, estava insistindo, estava resistindo ao inimigo e etc. Mas, na verdade, assim como diz o autor aqui, Jesus um dia disse que não era questão de vãs repetições. Veja bem que ele coloca vãs, ou seja, inúteis repetições. Você repete e é inútil. Por quê? Porque o nosso Pai sabe já o que nós necessitamos muito antes de que nós ainda vamos pedir. Mas isso não significa, então, que eu não tenha que orar, rezar, meditar, mas não apoiado com que isso vai ser a chave. Não, isso não é a chave. Da mesma maneira que não é a chave, eu anotei aqui umas coisas, a barganha. Eu vou pagar um dízimo. Não, eu vou dar um duplo dízimo. Eu vou fazer um sacrifício, eu vou vender meu carro, eu vou entregar o dinheiro das minhas joias ou minha casa, isto, vou tirar um empréstimo, vou levar para o templo, para assim conquistar a minha fé. Não, você não vai conquistar absolutamente nada. O único que você vai estar fazendo é engordando o tesouro religioso. E nada mais do que isso. Por quê? Porque Deus não faz barganhas com ninguém. Deus não é comerciante, não é negociante. Então, tem muito a ver o que estava dizendo aqui falando o autor. E fala mais ainda. Você não faz essa impressão em Deus repetindo fileiras de palavras, mas mantendo a visão com o propósito inabalável de realizá-la e com a fé sólida e constante de que vai conseguir. Veja o que é a fé. A certeza do que se espera. Quando a gente tem certeza de que vai dar certo, colocando em palavras populares de hoje em dia, quando tem certeza de que vai dar certo, você não vai perder a calma, você não vai cair no desespero, você não vai fazer loucuras, você vai perseverar, você vai fazer as coisas do modo certo.
E o modo certo é o modo inteligente, sem obsessões, sem loucuras, sem estar falando para todo mundo, a não ser com aquelas pessoas que têm a ver com seu propósito, que têm a ver com seu objetivo. Então, eu anotei aqui algo mais. A resposta à prece não é dada de acordo com sua fé enquanto você está falando, mas à medida que trabalha. Veja que interessante. A resposta, o resultado à nossa fé não se dá por tanto falar na oração, senão na medida em que nós estamos trabalhando por isso, insistindo, aprendendo, estudando se é necessário, aprender alguma coisa se é necessário, buscar aqui, buscar lá, estar batalhando nessa certeza, não no desespero, na certeza. Às vezes a pessoa confunde desespero com a certeza. Desespero, a pessoa está enlouquecida, vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro, não sabe o que faz, mas ele está fazendo. Isso não serve, porque não tem inteligência, não tem sabedoria aí, não tem direção, não tem orientação. Mas, quando há uma certeza e a coisa vai passo a passo, dia tras dia, a coisa funciona e a fé realmente funciona. Anotei o ponto B que diz, rezar oralmente é bom e produz seus efeitos, especialmente sobre quem reza, esclarecendo sua visão e reforçando sua fé, mas não são os pedidos feitos oralmente que nos ajudam a conseguir o que desejamos. Para ficar rico, você não precisa de uma 12 horas de oração, você precisa rezar constantemente. E quando digo rezar, estou falando em concentrar a mente na imagem de seu desejo, com a vontade firme de fazer com que seja criado em forma a fé daquilo que está fazendo. Então veja aqui, não é, vou separar uma hora e vou estar concentrado. Não, é a oração constante, 24 horas por dia. Mas como eu vou estar orando 24 horas por dia, Carlos David? Mas nós estamos orando, falando com Deus, meditando com Deus na companhia do Pai, na medida em que estamos focados naquilo que nós queremos. E esse foco constante, ordenado, inteligente, isso é a melhor das orações. Então, mais uma coisa aqui. Acreditem que serão atendidos. Acreditem que serão atendidos. Isso é consciência, realmente. Você quer ficar rico, seja qual for, o que eu falei recém, seu entendimento a respeito da riqueza. Não, minha riqueza é terminar de pagar a minha casa, pagar essa dívida, etc. Essa é a sua riqueza, seu objetivo. Mas tem que tomar consciência de que isso é real. É real. Nós temos uma batalha mental constantemente com as coisas que vemos e ouvimos. Vemos que as coisas estão mal, ouvimos que as coisas estão pior ainda, vemos situações, tudo isso que nossos sentidos tocam, veem, observam, escutam, isso batalha contra a nossa fé, contra a nossa consciência. E é aí onde você precisa voltar constantemente ao quê? A sua fé em Deus, a sua confiança. E essa confiança em Deus é a confiança em si mesmo. Aprenda a confiar em si mesmo. Dentro dos círculos religiosos se fala muito, maldito homem que confia no homem, a gente não merece nada, mas isto, mas aquilo, mas outro. Isso deixa a pessoa em uma situação totalmente contrária ao que ela está precisando, porque toda pessoa que tem autoconfiança, não soberba, sino autoconfiança, está firme naquilo que ele quer, essa pessoa está confiando em Deus. Mesmo que nem sequer falasse de Deus. Para isso nós temos na Bíblia o livro de Esther, onde não se fala a palavra de Deus. Mas Deus está presente, não? Através de quê? Da confiança demonstrada. Leia e veja isso também. Então, muito bem, vamos ao ponto número 2 aqui. Eu fui tomando uns conceitos, você sabe que eu tomo alguns conceitos, são umas ideias principais, e depois você quer comprar o livro, claro, você compra o livro, naturalmente. Ok? Mas aqui estamos com o melhor de, neste caso, o melhor de o livro A Ciência de Ficar Rico. Muito bem.
Ponto número 2, diz aqui. A ciência do enriquecimento não exige aplicação de força de nenhum tipo. Não há nenhuma necessidade disso. Na verdade, qualquer tentativa de impor sua vontade a outras pessoas tende a anular seu propósito. Você não tende a aplicar sua força de vontade às coisas para que elas cheguem às suas mãos. Isso seria simplesmente uma tentativa de coerção contra Deus e seria algo tolo, inútil e irreverente. Não precisamos obrigar a Deus a nos dar coisas boas, assim como não usamos nossa força de vontade para que o sol se levante todos os dias. Força de vontade para convencer aos outros, para manipular os outros. É pela força que nós vamos conseguir? Não. Há uma diferença entre a força da fé e a força da nossa vontade, que pode ser muitas vezes um capricho, uma obsessão. Estamos aí obstinados em alcançar isso e isso que queremos e não temos visão para outro lado. Aí a coisa fica muito, muito diferente. Por quê? Porque para isso não necessitamos nossa força. Nas questões da fé, não é por força, é por consciência. Por isso Jesus diz, para aquele que crê, tudo é possível. O ponto é crer, é consciência interna, interior. Saber no profundo que vai dar certo aquilo que você quer. Que pode custar, que pode ter tropeço, mas que vai dar certo. Então, nada de força. E eu notei algo aqui. Para ficar rico, tudo o que você tem a fazer é aplicar a força de vontade em si mesmo. Outra coisa aqui importante. A força de vontade não está em que as coisas externas se dobrem a mim, sino em eu me dominar, me autocontrolar, me autoajudar. Por isso a palavra autoajuda, muitas pessoas parece que têm fobia da autoajuda. Mas ninguém melhor para ajudar você que você mesmo. E isso não deixa Deus fora. Algumas pessoas religiosamente pensam, bom, mas isso deixa Deus fora. Não, senhor, não, senhora. Por quê? Porque Deus habita em você. E quando você tem confiança em si mesmo, você está fazendo o que a vida, o bem, o Pai, Deus quer que você faça. Muito bem. O que mais temos aqui? Eu anotei algo mais aqui. Não tente projetar no espaço sua vontade, seus pensamentos ou sua mente, nem atuar sobre coisas ou pessoas. Mantenha sua mente em casa. Ela pode realizar mais em você aí do que em qualquer outro lugar. Use a sua mente para formar uma imagem do que deseja e para manter essa visão com fé e propósito. E use a sua vontade para manter a mente trabalhando de modo certo. Veja que interessante, tanto a psicologia como a espiritualidade, elas vão juntas. Elas vão juntas. Porque o campo onde se desenvolve, onde cresce, se fortalece e consolida a fé é a nossa mente, nosso aparelho psíquico. E nós temos habilidades superiores como a memória, intuição, percepção, consciência, tantas coisas, criatividade, imaginação, por sobretudo. Então, nós mantemos uma imagem daquilo que queremos. Como você se vê? Perdedor? Como você se vê? Ganhador? Porque na medida em que tenha a imagem daquilo que quer, mantenha essa imagem. Aí está a força somente, manter essa imagem. Todo mundo diz, olha, não vai funcionar, não que isto, não que aquilo, e você mantém a sua imagem de certeza. Vamos ao ponto número 3. Já estamos chegando também ao final. O vídeo tem que ser curto. E eu quero lembrar também, aproveito aqui no instante para lembrar que no mês de março nós vamos estar apresentando um curso muito dinâmico, breve, compreensível, inteligível e prático, onde eu vou estar acompanhando você. Não vai ser aquela história de faça você mesmo. Toma um curso e faz você. Eu vou estar com você. Isso vai formar parte, inclusive, da comunidade daquelas pessoas que vão estar fazendo esse curso
junto comigo. Em um mês, nós vamos terminar tudo isso. Em um mês. Porque é objetivo, básico, fundamental, com os conceitos necessários. E vamos colocar também testes psicológicos. Como psicólogo que eu sou, eu posso fazer esses testes psicológicos. Até porque unicamente os psicólogos estão autorizados a fazer testes psicológicos. Então, tudo isso vai formar parte também desse curso tão importante. Assim que vá para março, ok? Quando termine estas férias, todo mundo, muitas situações que tem que se acomodar, mas aguarde que isso está chegando, ok? Muito bem, seguimos aqui então. Ponto número 3. Ponto número 3, o que marquei aqui no ponto número 3? Vamos ver. Olha que coisa interessante que vai dizer aqui. Não perca tempo com trabalhos caridosos ou movimentos de caridade. Toda caridade tende apenas a perpetuar a desgraça que pretende erradicar. Como? Confesso que quando li pela primeira vez este livro, tem umas coisas que são muito, muito interessantes, mas que de entrada podem chocar, mas depois você se dá conta disso. Veja. Não estou dizendo que devemos ser insensíveis ou cruéis, recusando-nos a ouvir o apelo dos necessitados, mas você não deve tentar erradicar a pobreza recorrendo a meios convencionais. Deixe para trás a pobreza, bem como tudo que pertence a ela, e tenha sucesso. Fique rico. É a melhor alternativa para você ajudar os pobres. É verdade. É verdade. É uma enganação muito sutil que a própria religião, inclusive, apresenta. Caridade, que ocupemos nós outros. E claro, está bem nisso, sem dúvida. Mas quando meu foco está nisso, isso sempre estará presente e se multiplicará mais. Aquelas pessoas que às vezes vão dar, dizem, vou dar comida em tal lugar. E levam uma comida. Levam a comida para 10 pessoas. O que acontece a semana seguinte? São 20. Aqui minha sobrinha, Janaína, ela fazia essa obra, verdade, Janaína? Fazia essa. Até quanto chegaram? 1.200 pessoas. Ela com o marido iam para alimentar. Cada vez havia menos? Cada vez havia mais. Por quê? Porque essa não é a maneira de vencer a pobreza nem a miséria. Porque essas pessoas não necessitam isso simplesmente. Necessitam isso no momento, a pessoa, ok. Mas o que necessita que é trabalho, consciência de que ela pode, oportunidade de trabalho. E quando alguém fica rico, o que acontece quando alguém fica rico? Ele investe esse dinheiro, porque o dinheiro não fica guardado. Os grandes ricos do mundo não têm o dinheiro guardado num cofre aí. Não, eles estão investindo para quê? Para ganhar mais. Só que nesse investir e ganhar mais, há muita gente, muitas famílias também trabalhando. E se todos ficam na pobreza, que vamos repartir? Miséria, então. E o mundo, a natureza, Deus não nos ensina isso. Veja o mundo como é. A natureza é super pródiga, excelente, maravilhosa, extraordinária. É verdade ou não? Claro que é. Então, quando colocamos o foco nisso, só nisso, como se isso estivesse comprando algo para mim, como se isso estivesse sendo algo que, bom, eu vou ganhar um favor porque estou ajudando, enfim, Deus. Amigo, amiga, ser solidário é uma obrigação. Nada mais. Ser solidários. Mas nós, seres humanos, estamos criados para recriar riqueza. Por isso, ele fala muito bem aqui. Fique rico, é a melhor alternativa para ajudar os pobres. Então, entender bem o que significa isso. Diz aqui um pouquinho mais, veja. Você não pode manter a imagem mental que o fará rico se encher a sua mente com imagens de pobreza. Interessante. Por quê? Porque o nosso aparelho psíquico é como uma câmera fotográfica ou como uma filmadora. Ela marca isso e isso vamos. Isso vai ficando. Claro, se você está diante de pessoas que estão todas com dor, com angústia, é tanto esse mal sobre você que você vai ficar sem forças.
Porque isso puxa, não é verdade? Ou você gosta de ver imagens assim de miséria, pobreza? Você não gosta, claro, ninguém gosta. Ah, você não gosta dos pobres? Tem alguém que goste de pobres? Por causa de que sua pobreza? Então você está gostando da pobreza? Claro que não. Ninguém, na sua inteligência natural e normal, vai gostar dos pobres. Não, você gosta das pessoas. De ajudar as pessoas que estejam em problemas, em dificuldades, ok. Mas você não gosta dos pobres, porque então você estaria gostando da pobreza. Ah, mas os ricos são terríveis, Carlos David. Não, não todos. E os pobres não todos são maravilhosos? Não. Começando já por Deus mesmo, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Assim está escrito na Bíblia. Então, se é dele a riqueza e ele é amor, é só pensar. Muito bem. Ponto número 4. Vamos ao ponto número 4. Já estamos chegando ao final. Deixa ver que não quero que fique muito longo o vídeo. Ponto número 4 está aqui. Aqui, ponto número 4. Sim, ponto número 4. Tem tanta coisa aqui que eu recomendo, se você quiser, compre o livro. Se puder, compre o livro. Não é tão caro e é muito mais cara a ignorância. Muito mais cara. Então, vale a pena investir em conhecimento. Para usar, claro. Se é somente para conhecimento e ter na prateleira da vida, não vai servir. Vamos ao ponto final, então. Ponto número 4 aqui. E neste ponto número 4 diz: no campo da religião, o mundo clama por um sacerdote que ensine aos fiéis a verdadeira ciência da vida abundante. Aquele que domina os detalhes da ciência de enriquecer, ao lado das ciências aliadas do bem-estar, de ser grande e de conquistar o amor das outras pessoas, e que ensina esses detalhes do púlpito, e que ensine esses detalhes desde o púlpito. Jamais sentirá falta. Quem faça isso jamais sentirá falta de uma congregação. O que se necessita, diz aqui no campo da religião, alguém que ensine a verdadeira ciência. Por que a verdadeira? Tem uma falsa? Sim, a da ilusão. E você tem duas alternativas aí. Ou você tem a ilusão de que Deus vai responder e um dia vai chegar e um dia vai fazer, e se não é porque Deus não quer, porque não é o tempo, porque o diabo impediu, etc, etc. Ou você simplesmente aceita a vida como ela é. Mas a ciência de ficar rico é a ciência de prosperar, a ciência de crescer, a ciência de melhorar, em todos os sentidos. A saúde, os relacionamentos. Um relacionamento sentimental, amoroso, rico, é aquele relacionamento em que você está muito feliz com a pessoa que escolheu para passar a vida. Então, um relacionamento rico. Um relacionamento rico com a família é com aquelas pessoas que você tem prazer de se encontrar com sua família. E assim com os amigos, e assim com a saúde. Uma saúde rica, aquela pessoa que está saudável, que não vive uma vida se arrastando para seguir existindo. Então, riqueza, essa riqueza. E a outra, naturalmente, lógica. Então, algo mais aqui. Queremos pregadores que não apenas nos digam como, mas que sejam provas vivas do que pregam. Precisamos do pregador que seja rico em todas as coisas da vida, saudável, grande, amado, e que ensine a alcançar isso também, mas sem barganhas. Porque aí entra, olha, eu enriqueci, você vai enriquecer, ok, eu também, eu vou. Sim, mas você tem que pagar isto, sacrificar aquilo, fazer aquele voto, fazer tal coisa. Essa não é a maneira verdadeira. A maneira verdadeira da consciência, que deixa a pessoa em absoluta liberdade e que não tem por que eu manter o Estado, por exemplo, assim também manter esse outro Estado que vai dirigir e gerenciar e direcionar a minha fé e me dizer como assim vou ser abençoado ou como não vou ser abençoado, etc, etc. Mas, se é isso que você quer, naturalmente você é isso que deve fazer.
Simplesmente eu digo que você não está obrigado a isso. Muito bem. B. Existe um poder que jamais deixa de apresentar uma oportunidade para o homem avançado que se move de acordo com a lei. De que estamos falando aqui? A lei dos homens? Não, estamos falando da lei Deus. Na Bíblia é muito simples entender melhor o significado da Bíblia, do que ela quer dizer, quando trocamos a palavra Senhor, por exemplo, ou Deus, por lei. A lei. A lei. Deus é a lei. Então, existe um poder que jamais deixa de apresentar uma oportunidade para o homem avançado, o homem e a mulher, naturalmente, que se move de acordo com Deus, de acordo com a lei. Deus não pode deixar de ajudá-lo se você agir de modo certo. Ele tem de fazer isso para ajudar a si mesmo. Interessante. Nós temos uma ideia, e é muito lamentável isso, porque não vou ser eu seguramente quem vai tirar essa ideia do mundo. Talvez consiga fazer pensar algumas pessoas como alguém um dia me fez pensar a mim. Mas não há nenhum Deus lá nos céus e nós aqui, Ele lá e nós aqui, lá, coisa maravilhosa, aqui não. Ah, seja a tua vontade como nos céus na terra. Os céus é aqui em nossa mente e a terra somos nós. Porque Deus não está em nenhum lugar, está em nós. Assim de simples. A outra história de um Deus, isso não é. Isso é analogia. É uma maneira de se apresentar a vontade, o poder do Criador para conosco. Senão haveria que dar um monte de explicações complicadíssimas. Então, não, apresenta como Pai, o Criador, o céu, os anjos, toda essa história assim, para que a gente possa entender. Mas não podemos ficar nisso, porque isso é ficar uma infância espiritual, que faz com que você seja um eterno dependente dos outros supostos ungidos, ungidas, que eles sim sabem, eles são os mediadores, eles são os que... Não, nada disso. Deus não vai deixar de ajudar a quem está agindo do modo certo. Ah, mas eu não vejo nada agora, Carlos David. Não é por vista, é por fé. Calma. Simplesmente você controle se está fazendo as coisas do modo certo ou está fazendo algo errado. Porque se está fazendo algo errado, então vai dar errado. E finalmente, diz aqui, comece a pensar e agir desse modo e sua fé e seu propósito o farão encontrar rapidamente a oportunidade de melhorar sua condição. Essas oportunidades aparecerão logo porque o Supremo, Deus, não este outro Supremo, ok? Trabalhando em tudo e trabalhando para você, as levará, as oportunidades, até onde você está. Não espere por uma oportunidade para ser tudo aquilo que você deseja. Quando surgir uma chance para ser mais do que é agora e você se sentir atraído por ela, não a perca. Será o primeiro passo para uma oportunidade maior. Não pode existir no universo falta de oportunidade para o homem que está levando uma vida de crescimento. E eu anotei aqui algumas coisinhas. Um ponto antes disto, para terminar com aquilo da caridade. Lembre que a caridade, segundo o apóstolo Paulo fala, começa por casa. Quem não provê primeiro para a sua própria casa é pior que um incrédulo. Então, começa por casa. Tem gente que é maravilhosa fora da casa, e na casa é um inferno. Então, aí não funciona. Começa por casa. Começa por casa. Ok? Antes de corrigir os outros, ajudar, etc., você se corrige, você se ajuda. Então, a coisa funciona melhor. Então, as oportunidades vêm quando você está preparado. Você se prepara e a oportunidade vai chegar. Você se prepara e a oportunidade vai chegar. É como se uma pessoa dissesse, não, eu vou praticar ou aprender um idioma, inglês, por exemplo, mas vou buscar primeiro um emprego. Alguém
que precisa de uma pessoa como eu, que saiba falar inglês, e se eu encontro, então eu vou estudar inglês. Não, assim não vai ser, porque até que você estude, a oportunidade foi. Então você se prepara primeiro. E nessa preparação, você está chamando por fé, porque essa preparação é uma demonstração de sua fé. Você crê que isso vai funcionar. Então, essa demonstração da fé fará com que a oportunidade chegue para você. Poder da autoimagem boa, como você se acha isso importante, como você se encontra a si mesmo. Ah, você se está achando? Sim, você está achando o quê? Ah, mas estou achando uma pessoa inteligente, coerente, perseverante, insistente, confiante. Bom, essa é a autoimagem que você deve ter. Deus se obriga a si mesmo e sempre há uma nova oportunidade para você, seja onde for. E se não há uma oportunidade aqui, nesse lugar onde você está, nesse bairro, nesse estado, nesse país, em algum lugar há oportunidade para você. Porque a vida, o bem, Deus, a causa primária, a inteligência infinita, como você quiser chamar, Deus não é propriedade de religião alguma, e a fé também não. Então, essa história de, se você não tem uma religião, então não tem fé, essa é outra história, isso não tem nada a ver. As oportunidades estão para quem se prepara para isso. E quem se prepara para isso vai encontrar essa oportunidade. Há muito mais para falar aqui. Muito mais. Wallace de Wattles, 110 anos atrás, escreveu A Ciência de Ficar Rico. E este livro deu nascimento a que Rhonda Byrne escrevesse o livro O Segredo, que depois foi um grande filme, que chegou a mais de 500 milhões de pessoas. É de grande importância, é coerente com os ensinamentos de Jesus, de toda a Bíblia. Vale a pena. Muito bem, chegamos então ao final, então foram 4 episódios que tivemos desse livro e depois nós vamos estar com outros livros também. Vamos entrar com livros de quê? Um livro de relacionamentos. É importante falar de relacionamentos, ¿sabe por quê? Nós vamos a fazer uma série também falando de relacionamentos, porque quando nossos relacionamentos, começando em casa, como falamos recém, estão bem, então, sem dúvida alguma, o relacionamento com Deus, com a vida, com o bem, com a prosperidade, com a riqueza, com a saúde, também começa a estar bem. Porque tudo nasce de dentro para fora, de mim para fora, de nossa casa para fora. Então, o relacionamento é fundamental, ao ponto tal de que o mestre da fé disse um dia, se 2 na terra estiverem de acordo acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Então veja a importância do acordo. A importância do acordo. Quando há acordo, há um bom relacionamento. Quando há um bom relacionamento, a força se multiplica. E aí entra uma questão psicológica e espiritual, que é o famoso mastermind, mente mestra. Por quê? Porque essas 2 ou 3 ou 4 pessoas, enfim, juntas, procurando a mesma coisa, andando nesse acordo, então se gera uma mente maior que vai permear todas as outras mentes para abrir o espaço para ideias, conceitos, formas, maneiras. Ok? Muito bem. Muito obrigado por me acompanhar. Como sempre, o convite a se inscrever no nosso canal Psicofé TV. E também nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, carlosdavid.psicofé. Muito obrigado mais uma vez e deixo com você como sempre. Meu abraço de fé.